Olá, queridos, eu sou o pastor Isaías e você está comigo no meu canal Entendimento é Tudo. Mais uma vez, que o Senhor abençoe sua vida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em seu coração. Antes da gente começar a falar da palavra de Deus, antes de mais uma sementinha, eu te peço com muito carinho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe também o seu like e também, se você achar que deve, deixe o seu comentário, porque o seu feedback é muito importante para a gente entender o que Deus está fazendo na tua vida através desse canal. Pois esse canal nasceu com um sentimento só: trazer edificação, levar a semente da palavra de Deus ao teu coração, para que você possa entender cada vez mais das coisas de Deus. Falando de entendimento, nós já vamos ganhar tempo. Hoje eu quero falar com todas aquelas pessoas que têm um chamado de Deus, ou de repente para você, que de repente não se encontra, não se acha, não sabe por que algumas coisas acontecem na tua vida. Eu tenho uma resposta de Deus para o teu coração e eu quero falá-la aqui de forma muito simples. E hoje eu vou conversar bem de perto, também com você que está fugindo do teu chamado. Sim, hoje eu quero falar do profeta Jonas. A palavra de Deus diz no livro do profeta Jonas, no capítulo 1 e o versículo de número 3, a Bíblia vai nos dizer assim: Jonas fugiu da presença do Senhor. Só isso é suficiente. A maioria das pessoas conhece a história do Jonas, a maioria conhece a história do grande peixe, mas o que tem por detrás dessa história? Acontece que Jonas recebeu uma incumbência de Deus. Jonas, que era profeta, que tinha dito sim ao Senhor, que aceitou seu encargo de profeta, foi ordenado pelo Senhor para que fosse ministrar a palavra de Deus em Nínive, mas Jonas não queria ir. Eu não vou entrar aqui nos pormenores para o vídeo não ficar longo. Jonas desobedeceu ao Senhor, tomou a sua própria decisão e comprou uma passagem e pegou um outro barco, um outro navio que ia para Tarsis. Mas Tarsis não era a direção de Deus. Preciso começar dizendo que muitas pessoas não entendem. Há muitos caminhos tortuosos, há muitas vezes que as pessoas estão batendo a cabeça na parede. Tem muita gente vivendo de uma palavra que inclusive não existe no nosso vocabulário. Tem muita gente vivendo o achismo. Eu sei que ela não existe, mas de forma coloquial eu posso usá-la. Tem muita gente tentando achar. Sabe aquelas decisões assim? Eu acho que é isso aqui, eu acho que é ali, eu acho que é tal cidade, eu acho. E eu sempre digo isso ministrando, que as pessoas estão achando, já se passaram 10, 15, 20 anos e ela ainda não achou nada, ainda não se encontrou, ainda não há um rumo, uma direção para a sua vida, não consegue paz, não consegue alegria, não consegue prosperar, nada dá certo. Pastor, por que isso acontece? Primeiro, porque a gente deveria entender que Deus tem algo específico para cada um de nós e não adianta se bater quanto a isso. Se eu pudesse ler textos, eu citaria para você Efésios capítulo 1, versículo 4, e lá diz que Deus nos escolheu, Deus nos gerou dentro dele antes mesmo da fundação do mundo. Olha a profundidade disso. Deus nos gerou nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor, e ali vai continuar dizendo, diz assim, e para que servíssemos aos seus próprios propósitos. Nós não somos seres humanos ambulantes, nós não somos acidentes da natureza, nós não estamos aqui por acaso. Eu tenho que te dizer que quando o teu papai e a tua mamãe teve um momento de prazer e intimidade, Deus aproveitou aquele momento de prazer e intimidade do papai e da mamãe e te trouxe a história, e no meio, segundo a ciência, no meio de 150 milhões de possibilidades, ele te pegou e te disse: agora é a tua vez. Se a gente veio assim, de forma tão específica, é porque há algo proposital muito grande para ser feito. Sim, Deus quer nos usar. Pastor, o senhor tem mais textos? Eu tenho. Eu poderia citar Jeremias 1,5, que vai concordar com Efésios 1,4. Quando ele está falando do chamado de Jeremias, ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre. Perceba que está concordando com Efésios 1,4. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que saísses à madre, eu te santifiquei e te dei as nações para o profeta. Se você ler o salmista escrevendo o Salmo 139, a partir do versículo 15 ao 16, do verso 15 ao 16, você vai ver o salmista, Deus falando assim, ó:
que nós somos feitos de um modo tão maravilhoso, que Ele conhece toda a nossa história. E ali vai dizer assim, e todos os meus dias, olha a profundidade disso, querido, e todos os meus dias foram escritos. Por favor, preste atenção no tempo de verbo aqui. E todos os meus dias foram escritos e determinados, os quais iam sendo dia a dia formados, quando nenhum deles ainda havia. Se entendeu o que eu acabei de dizer? Para aqueles que seguem a Deus, para aqueles que se encontram com o Senhor, para aqueles que confiam nele, para aqueles que aceitam o sim de Deus, para aqueles que inclusive aceitam o chamado, você só vai caminhar numa linha reta, você vai viver a vontade soberana e vai deixar com que Deus te conduza por um caminho, por uma trilha, como eu disse em outro vídeo. Assista o vídeo do Salmo 23 e você vai entender isso. Você vai caminhar com ele por uma trilha que ele mesmo preparou para a tua vida. Jonas quis fugir de tudo isso. Deus mandou ir, ele era profeta, como profeta tinha que obedecer. Hoje nós vivemos a geração dos sacrifícios, nós vivemos uma geração que só quer saber de sacrifícios. Eu tenho que falar isso aqui, tem gente que prefere pagar quem leva as coisas no monte para consagrar, do que ele mesmo viver uma vida consagrada, porque é mais fácil pagar quem vai. O problema é que quando a gente lê 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ali Deus vai deixar muito claro que a obediência vem antes do sacrifício. Por favor, não estou anulando os sacrifícios. O que eu estou dizendo é que existem sacrifícios que acabam em nada, porque primeiro na tua vida e na minha vida é a obediência irrestrita. Pois bem, dito isso, Jonas desobedeceu, pegou o navio para Tarsis. E o que acontece no meio do caminho? O que vai acontecer é que ele sai da presença de Deus deliberadamente, sai da direção de Deus, toma a sua decisão errada, entra naquele barco, naquele navio que vai para Tarsis, e aí vão acontecendo sequências de coisas que eu não posso trazer aqui no vídeo para ele não ficar longo, mas ele entra no barco e desce, vai para o porão, saiu da presença de Deus, perdeu a direção, deveria nesse momento estar num barquinho, num navio, indo para Nínive, quem sabe na proa, sentado, deitado, tomando um suquinho de laranja, não quis, por isso não deu certo. Pois bem, quem sai da direção de Deus, quem desobedece, quem toma essa decisão de desobedecer, perde a sensibilidade do que está acontecendo à sua volta. Quer perceber se está tudo errado na tua vida? A pessoa que está fora da direção, ela perde a sensibilidade do que acontece na volta. E porque ele estava dormindo, agora dormindo, bem tranquilo, lá no porão do barco, lá em cima está um reboliço, as águas estão agitadas, o barco está afundando e todo mundo que não tem nada a ver com nada, aquele povo não devia nada. Eu fico imaginando um monte de gente ali que trabalhou meses para levar as coisas para casa, agora tem que começar a jogar tudo no rio, porque tem que jogar tudo no mar, jogar tudo no mar. Por quê? Porque vai afundar, está afundando, e eles jogam as coisas, vão jogando, e a pessoa que realmente deve está lá no porão, dormindo. Não está acontecendo nada. Sabe o que vai acontecer aqui? Jogaram tudo, ninguém tinha mais nada para perder. Perceba, gente que não devia nada, gente que foi envolvido sem dever nada. Aí tem que descer, tem que acordar, porque o navio continua afundando. Vão ter que lançar sortes, e a sorte cai sobre ele. E aí então ele tem que se denunciar, e aí vão ter que jogar ele também. Joga ele no mar também. E eu quero ir para o final do vídeo dizendo, aprenda com essa lição. Foi parar no mar também. Não deu certo tentar fugir. E fica uma frase para a tua meditação que eu uso sempre que eu ministro isso para quem tem chamado de Deus. Tem chamado de Deus? Aprenda a obedecer, porque você tem duas escolhas apenas. Você já disse sim para o Senhor, então você agora não tem mais direito de escolher. Porque essa é outra coisa bem interessante. As pessoas estão usando o termo livre-arbítrio dentro da igreja, pelo amor de Deus, não vou entrar aqui no mérito de calvinismo, arminianismo, nem de predestinação e livre-arbítrio, não é isso que eu estou dizendo. Mas para quem já disse sim para o Senhor, para quem já aceitou o chamado de Deus, isso que as pessoas estão chamando de livre-arbítrio para não fazer algo que Deus mandou, na verdade, diante de Deus, é só desobediência, entendeu? Ah, eu tenho direito de não fazer. Não, se você disse sim, se você escolheu, se você aceitou, agora você não tem mais essa escolha. Agora Deus vai entender como desobediência. Então obedeça para não atrair consequências terríveis para você e para a tua casa. E aqui a frase que eu quero que você grave. Não quer ir de barco? Vai de peixe, mas vai do mesmo jeito. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Estamos finalizando mais um vídeo. Que o Senhor guarde a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.